Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre triângulos. Nós vamos estudar os pontos notáveis de um triângulo. E o que são esses pontos notáveis? São pontos que apresentam características especiais. São o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro. Cada um desses pontos está relacionado a um elemento. Nós vamos fazer essas relações. Vamos começar com o ortocentro. O ortocentro de um triângulo está relacionado com as suas alturas. Lembrando que a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, formando um ângulo reto. Então, veja, saindo um segmento de reta do vértice A até o seu lado oposto, formando um ângulo reto. Nós temos a altura do triângulo relativa ao lado BC. Aí, partindo do vértice B até o seu lado oposto, formando um ângulo reto, nós temos a altura desse triângulo relativa ao lado AC. E, por fim, partindo do ponto C até o seu lado oposto, formando um ângulo reto, nós temos a altura do triângulo relativa ao lado AB. Quando traçamos as alturas de um triângulo, nós podemos notar que eles se cruzam em um único ponto. E esse único ponto é o ortocentro do triângulo. Bem tranquilo, né, pessoal? A gente só precisa lembrar de duas características. Quando nós temos um triângulo obtusângulo, que é um triângulo como esse, que tem um ângulo obtuso maior que 90 graus, menor que 180, nós temos o seu ortocentro na parte exterior do triângulo. Percebe aqui? Aqui está o ortocentro do triângulo. Já quando o triângulo é retângulo, como esse aqui, um triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. O ortocentro vai coincidir com o vértice que corresponde ao ângulo reto. Então, o ortocentro vai estar exatamente junto com o vértice do ângulo reto. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilinho, né? Traçou as alturas do triângulo, achou o ortocentro dele. Agora nós vamos na próxima característica. O próximo ponto é o incentro. O incentro está relacionado com as suas bissetrizes. Vamos lembrar o que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto e divide esse ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Vamos lá, olha aqui o desenho. Então, ó, partindo do vértice A, um segmento de reta até o seu lado oposto, e ele divide o ângulo A em dois ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Ele está exatamente na metade do ângulo A. Aí nós temos a bissetriz relativa ao ângulo A. Partindo aqui um segmento de reta do vértice B até o seu lado oposto, e a gente divide o ângulo B em dois lados com a mesma medida. E, por fim, partindo também do vértice C, um segmento de reta até o seu lado oposto, dividindo aqui os ângulos C em duas medidas idênticas. Então, quando eu traço essas bissetrizes, olha, de todos os vértices, eu tenho também um único ponto que se cruza entre esses segmentos de retas, e esse ponto é o incentro do triângulo. Também bem tranquilo, né, pessoal? Então, incentro está relacionado com a bissetriz do triângulo. Tracei as bissetrizes, achei o incentro dele. Vamos para o próximo ponto notável? Ele é o circuncentro. O circuncentro de um triângulo está relacionado com a sua mediatriz. Então, vamos lembrar.
mediatriz de um segmento é a reta perpendicular a esse segmento que passa pelo seu ponto médio. Então, olha a imagem aqui do lado. Eu tenho o segmento AB e exatamente no seu ponto médio, ou na metade dele, eu tracei um outro segmento perpendicular, ou seja, que formou 90 graus. Essa reta que eu tracei, ela é a mediatriz de AB. Tudo bem? Então, vamos lá. Na mediatriz de um triângulo, é a reta que passa perpendicularmente, ou seja, forma 90 graus, pelo ponto médio do lado do triângulo. Então, vamos ver aqui no desenho essa mediatriz. Olha, a mediatriz relativa a FG é uma reta que está bem na metade de FG e é perpendicular, ou seja, forma 90 graus. Essa reta R aqui. Tudo bem? Então, olha, vamos para a próxima mediatriz, a mediatriz de EG. Eu vou lá no ponto médio, que é a metade da distância de E até G, e traço uma reta perpendicular, ou seja, de 90 graus. Tá vendo aqui? Então, eu tenho a segunda mediatriz do triângulo. Aí, aqui, por fim, para o lado EF, olha, eu vou lá na metade de EF e acho o ponto médio, que é a metade da distância. Aí, eu traço uma reta perpendicular, ou seja, formando 90 graus, e eu tracei, então, a mediatriz do último lado do triângulo. Quando eu traço todas as mediatrizes, eu acho o circuncentro do triângulo. Vamos ver aqui, olha. Tracei as mediatrizes e eu achei o circuncentro do triângulo em questão. Tudo bem? Então, presta bastante atenção na mediatriz, que aí você acha o circuncentro. Vamos para o próximo ponto notável, que é o baricentro. O baricentro do triângulo está relacionado com as medianas. Bom, vamos lembrar, né? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele. Então, olha, partindo do vértice A até o lado oposto, exatamente no ponto médio, eu tenho a mediana relativa ao lado BC. Então, partindo do ponto B, do vértice B, desculpa, até o seu lado oposto, exatamente no ponto médio, eu tenho a mediana relativa a AC. E partindo do vértice C até o lado oposto, exatamente no ponto médio, eu tenho a mediana relativa a AB. Quando eu traço essas três medianas, eu também posso reparar que elas se cruzam em um único ponto. E esse ponto que elas se cruzam é o baricentro do triângulo. É importante ressaltar aqui, olha que curiosidade, que o baricentro do triângulo é o centro de gravidade dele. Ou seja, se eu suspender, olha, se eu fizesse, né, como mostra a imagem aqui, olha, se eu pudesse suspender esse triângulo por um fio, eu ia ver que ele fica em equilíbrio. Então, cada ponto do triângulo que nós vimos está relacionado com um elemento, né? Ou com a mediana, ou com a bissetriz, ou com a altura. Então, é isso que vocês precisam lembrar, tá bom, pessoal? Leiam a sua apostila com bastante atenção e vamos aos exercícios.